O sistema achou que já tinha calado todo mundo. Mas dessa vez a bomba não veio de blogueiro, não veio de canal alternativo. Explodiu ao vivo na maior emissora do país. O Demetrio Magnoli, pessoal, aquele mesmo comentarista da Globo, desceu a lenha no Lula de um jeito que eu nunca vi. Destruiu. Esfarelou a narrativa inteira em rede nacional. E o mais absurdo, o próprio sistema entregou a munição. Enquanto o presidente posava de democrata lá fora, aqui dentro um jornalista da casa estilhaçou tudo que tentaram esconder. Agora presta muita atenção, porque o que levou a Globo a virar a mesa assim tem um motivo muito específico. E esse motivo está numa fala do Lula na Espanha, e que quando você ouvir, vai entender por que até quem sempre ficou quieto não aguentou mais. Dia 18 de abril de 2026. No Fórum de Barcelona. Lula, do lado do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, e solta isso aqui. Escuta as palavras exatas dele. Precisamos regular tudo o que for digital, para que a gente dê soberania ao nosso país e não permita intromissão de fora, sobretudo em um ano eleitoral. Não é possível tratar como normal e como liberdade de expressão a indústria da mentira. Regular tudo o que for digital. Tudo, pessoal. Seu grupo de família no WhatsApp, a live do seu pastor, a opinião que você posta no perfil do seu negócio. Para ele, tudo isso virou indústria da mentira. E repara na jogada suja. Ele usa a palavra soberania. Uma palavra bonita, patriótica. Mas usa como escudo para vestir uma mordaça de farda de general. E o mais covarde, ele mesmo entrega o jogo, sobretudo em ano eleitoral. Não quer te proteger de mentira nenhuma. Quer garantir que em ano de eleição você, pequeno empresário, pai de família, trabalhador, não exponha as falhas dele em tempo real. Sua opinião vira crime cibernético. Compartilhou um dado incômodo. Desinformação. Criticou o governo. Violência verbal. Fala a verdade para mim. Você também já sacou que quando eles dizem proteger a democracia, o que realmente querem é controlar o que você fala, né? Deixa nos comentários quem sofre mais com essa censura diária no Brasil. Mas me diz uma coisa. Você não acha estranho essa urgência toda? Essa pressa insana de regular tudo agora? Tem uma ferida aberta que essa turma carrega desde 2018, e se você não entender qual é esse trauma, nunca vai enxergar o tamanho real do que estão armando contra você. 2018. O povo brasileiro quebrou as correntes. Jornais como É o País e a própria BBC documentaram na época. As mídias tradicionais perderam o poder de ditar o que era verdade. Famílias inteiras nos grupos de WhatsApp, cidadãos comuns compartilhando informação sem pedir licença à Globo. Foi isso que decidiu aquela eleição. O monopólio da narrativa acabou da noite para o dia. E aí vem a pergunta que essa turma se recusa a responder. O que a esquerda fez diante dessa derrota histórica? Olhou no espelho, revisou as propostas, admitiu que o discurso não colava mais? Inventaram um fantasma. Imagina o progressista de gabinete sentado na poltrona depois do resultado, em choque absoluto. Na cabeça dele funciona assim. O povo não decidiu isso sozinho. Alguém manipulou as redes, o WhatsApp, desinformação. É mais confortável culpar o celular na mão do brasileiro do que encarar a própria irrelevância. Tem uma frase que cava essa cegueira de uma vez por todas. Se a esquerda não se olhar no espelho e analisar as suas propostas e os seus discursos e ver quais são os problemas, ela vai continuar a achar que as derrotas são por causa de fantasmas. Fantasmas. É exatamente o que fabricaram. Um espantalho chamado desinformação, para justificar o injustificável. Pessoal, essa regulação não existe para te proteger. É vingança eleitoral pura. É punir a ferramenta que libertou o povo. É tentar devolver o microfone para quem perdeu o direito de segurá-lo.
Só que quando culpar o povo e inventar desculpa não funcionou. Eles largaram a máscara de vez, partiram para cima com uma brutalidade que faz essa conversa de regulação parecer fichinha. A brutalidade veio pelo judiciário, direto, sem anestesia. Olha o que aconteceu. O PL 2630, o famigerado PL da censura, foi barrado na Câmara não uma, não duas, várias vezes. Em 2022, placar de 249 contra 207, votos insuficientes para aprovar sequer a urgência. Em 2023, mais uma rejeição. A pressão popular segurou a porta. A oposição não cedeu 1 milímetro. Mas vocês acham que o establishment aceitou o não democrático? Claro que não. Se o legislativo bloqueou o caminho, a solução foi contornar o legislativo. Simples assim. A máquina governamental se casou com decisões monocráticas do judiciário. E aí, começou o cerco real. Bloquearam perfis inteiros no X, a rede do Elon Musk na calada da noite. Sem processo, sem contraditório, sem aviso prévio. O cidadão ia dormir com a conta no ar e acordava silenciado. Isso tem um nome técnico, lawfare. Coação judicial a serviço de projeto político, guerra jurídica contra quem ousa abrir a boca. E quando você exporta esse tipo de arbitrariedade, o mundo enxerga. Em abril de 2026, o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos publicou um relatório que funciona como sentença moral. O documento denuncia, nominalmente, uma campanha de censura e lawfare conduzida por tribunais brasileiros. Registra bloqueios de contas e conteúdos a nível global na plataforma X. Cita impactos diretos em processos eleitorais. Pessoal, vou repetir para ficar gravado. O Congresso americano carimbou em papel oficial exatamente o que nós gritamos todo santo dia. Que setores do nosso judiciário praticam perseguição política e chamam isso de defesa da democracia? E é humilhante, é revelador. Precisou um parlamento estrangeiro atestar o óbvio para que a narrativa de boato bolsonarista desmoronasse de vez perante o planeta inteiro. Agora é denúncia documentada internacionalmente, fato registrado, sem volta. Mas prepara, porque o tapa mais devastador no sistema não veio de Washington. Veio de onde absolutamente ninguém esperava, de dentro da própria televisão brasileira. Demétrio Magnoli, colunista da Folha, comentarista fixo da Globo News. O cara não é bolsonarista, não milita na direita. É um intelectual formado dentro do próprio sistema. E foi justamente ele que olhou para o que Lula estava fazendo e não aguentou. Pegou o microfone ao vivo na televisão aberta e desmontou a narrativa inteira do presidente, peça por peça, com uma frieza cirúrgica que dava gosto de assistir. E aí ele soltou essa frase: pessoal, grava essa, porque ela vale ouro. Falar mentira na política é coisa que existe desde o Império Romano. O que Lula faz é reavivar a ideia do controle social da mídia, só que é um controle social da mídia 2.0. Digeriu bem essa? O próprio Império Romano. 2000 anos de política. 2000 anos de mentira. E em 2 milênios de civilização, nenhum líder sério achou que a solução era prender quem mentisse. Porque mentira política faz parte do jogo, desde que o jogo existe. Sempre fez. Todo mundo sabe disso. Mas aí chega o Lula, em pleno 2025, e quer transformar a opinião em crime. Quer botar o Estado, o mesmo Estado que ele controla, para decidir o que é verdade e o que não é. Vocês entendem o tamanho dessa aberração? E o Demétrio não parou aí. Ele foi além. Apontou friamente que essa obsessão doentia por regulação alinha nas práticas do atual presidente a táticas de ditaduras consagradas, de regimes autoritários de outros continentes. Olha de onde isso está saindo, pessoal. Da Globo News, do estúdio da Globo. Fogo amigo do mais bonito, do mais devastador que você já viu na televisão brasileira. O sistema empurrou essa história de soberania digital e combate a desinformação com tudo que tinha.
Tentou pelo Congresso com o PL 2630. Tomou uma derrota humilhante. Tentou pelo Judiciário. Foi exposto por um relatório do Congresso americano diante do mundo inteiro. E agora, quando um dos seus próprios intelectuais pega o microfone, a máscara não cai. Ela é arrancada, ao vivo, em rede nacional. Isso é o sistema se devorando, pessoal. Catarse pura. Mas antes de comemorar demais, segura. Porque o que vem agora muda tudo. Toda essa guerra de censura, regulação, proteção da democracia, tem uma camada que quase ninguém enxerga. Sabe o que está escondido embaixo de todo esse discurso bonito? Dinheiro. Uma montanha de dinheiro. O verdadeiro objetivo do tal controle social 2.0 vai muito além de calar a sua boca. É para destruir o ganha-pão de cada criador de conteúdo independente desse país e redirecionar cada centavo de volta para o caixa da velha mídia. Fica comigo. O esquema funciona assim. E prestem atenção porque é cirúrgico. Quando você, criador de conteúdo, mãe que grava no celular, pequeno canal conservador, quando vocês quebraram a bolha da TV aberta, vocês tiraram bilhões de reais do caixa de meia dúzia de famílias que controlavam a informação nesse país por 50 anos. Bilhões! E o que esse pessoal faz quando perde dinheiro? Vai chorar para o governo. E o governo, que precisa dessas mesmas emissoras para maquiar seus fracassos, abraça a causa com prazer. É um pacto de sangue costurado entre os salões do Judiciário e o Planalto. A tal regulamentação, presta atenção nessa palavra bonita, é a faca no pescoço financeiro de todo mundo que fala fora do roteiro. Cortar a internet dos independentes significa devolver à esquerda e ao governo a capacidade de governar sozinho, manipulando apenas as concessões públicas do jornalismo tradicional. Os senhores da razão ressuscitados, que estão, como todos nós percebemos, alinhados ou diretamente financiados pela narrativa oficial. O resultado final dessa engrenagem, você volta a ser espectador de vitrine, anestesiado, recebendo a verdade, mastigada por quem tem interesse direto em te manter no escuro. O dinheiro que sai do seu suor vai parar na reconstrução dos oligopólios ideológicos, tudo embrulhado no papel de presente da luta contra fake news. Pessoal, as cartas estão todas viradas na mesa. Velha mídia e burocratas já estão fatiando por nosso território enquanto a gente assiste. Isso aqui deixou de ser um vídeo? Isso é um teste de sobrevivência para quem ainda quer ter voz nesse país. E aí, pai de família, tá assistindo isso pelo celular enquanto os moleques dormem no quarto ao lado? Então, grava o que eu vou te dizer, isso para me calar, para te calar, para calar o povo brasileiro. É exatamente isso que está em jogo agora. As ferramentas que te deram voz nos últimos anos estão sendo arrancadas das tuas mãos. Devagar, com um sorriso bonito, com um discurso de proteção. Mas você sabe o que proteção de político significa pra gente, como nós? Agora a pergunta é uma só. Você vai deixar seus filhos crescerem num país onde só um lado fala? Onde a opinião do seu pastor, do seu vizinho, do criador que pensa igual a você, simplesmente some do mapa? Então faz o seguinte, e não é pedido, é convocação de trincheira. Curte esse vídeo como quem assina um manifesto. Compartilha no grupo da família, no grupo da igreja. Manda para o cunhado. Cada compartilhamento é um tiro de verdade que fura o bloqueio do algoritmo. Se inscreve aqui, porque enquanto a gente tiver número, enquanto a gente fizer barulho junto, eles não calam a gente tão fácil. A resistência é orgânica e começa agora no seu dedo.